melhorar muito a sua vida quando ela passa por tais dificuldades e sofrimento. As pessoas que estão no leito do hospital, visitamos muitas vezes pessoas enfermas e sempre falo isso para elas naquele contexto em que estão ali fragilizadas pela enfermidade. O seguinte: uma coisa, se você permitir Deus falar o seu coração neste lugar, trabalhar com você, eu tenho certeza que você vai sair daquela porta com o CB alta, numa perspectiva diferente. Isso acontece, irmãos. A pessoa, ou seja, ali ela passa a refletir nessa diversidade. Refletir o seguinte: meu Deus, a minha casa, como eu tenho vontade de logo voltar para a minha casa. Qual é a perspectiva dela de uma coisa nova, diante de um ambiente que ela já está habituada, quando passa por uma adversidade? Aí ela enxerga coisas que até então não enxergava. Por exemplo, olha, não vejo eu chegar em casa. Eu reclamava do tempero da comida em casa. Não que no hospital não seja uma comida muito boa, mas é diferente pelo fato de você poder estar na sua casa. E você começa a criar nova perspectiva. Olha, não vejo a hora de poder chegar em casa, abraçar minha família. Uma coisa nova, diante de um contexto que você já está acostumado. E muitas vezes, irmãos, o que vem para despertar em nós algo novo é a diversidade. Em que podemos passar por essas situações, em diversas provações em nossa caminhada, para que o Senhor venha mostrar sempre algo novo em nossa vida. Nos mostrar, irmão, coisas novas em nossa vida. E como nós precisamos despertar para isso, queridos. E ter a certeza que nós estamos cada dia mais firmados nossa fé na palavra de Deus. Sabe, irmão, se eu e você não tivermos a firmeza da palavra de Deus, não tivermos realmente decididos a enraizar mais a nossa convicção na palavra do Senhor, facilmente nós iremos ser sufocados e até mesmo cair na dúvida por conta do engano e por conta da influência do erro. Dias atrás, só um exemplo, pastor Valdemar, nós estávamos vindo de uma visita em uma rua, era a nossa preferencial, nossa mão estava correta, de repente um carro veio na contramão. Ei, pecador, tá, veio um, né? Aí veio o segundo, falei, mas esse pecador, hein? Aí veio o terceiro na contramão em seguida, na mesma quadra. Eu falei, eu quase parei o carro, o pastor Valdemar estava comigo. Falei para ela, mas o que está errado? Será que nós estamos na contramão? Por um momento eu fiquei em dúvida. Eu falei, misericórdia. É claro que depois, quando chegamos na esquina, olhamos lá para baixo, percebemos que estava interditada a rua por conta de um trabalho, e alguns abençoados, de vez andar mais uns 2 quarteirão, dar na contramão. E passou um, passou dois, passou o terceiro, no terceiro eu fiquei com dúvida, será que o que está certo? Quem está na contramão aqui? Na hora, queridos, isso me trouxe já uma compreensão em nossa caminhada na fé, que a influência do erro é tão gigante que é perigoso nos colocar na dúvida ao ponto de trazer talvez essa indecisão. Espera lá, mas quem está errado? Ou seja, de anunciar o erro de uma forma tão absurda, que às vezes nós podemos ficar com dúvida, mas espera lá, quem que está certo? Quem que está errado? Diante, irmãos, da diversidade das provações que temos nessa caminhada de fé, por algum momento você está tendo dúvidas sobre a sua fé, ao ponto que parece que o errado é o que é o certo, porque está vindo muito na contramão e você se vê sozinho indo contra tudo isso, lutando contra essas oposições, lutando contra isso, e parece, espera lá, mas será que eu estou na contramão? Será que eu estou errado? Se não tivermos uma convicção em nossa fé, meus irmãos, nós podemos cair nessa dúvida. E como caem nessa dúvida? Alimentar nossa convicção na palavra de Deus. Como é necessário, irmãos, para que o sistema deste mundo, para que o próprio inimigo não venha nos colocar na dúvida, nos colocar em uma confusão. Olha, eu estou confuso. Quem que está errado? Quem que está errado? Irmãos, nós temos que estar firme na palavra do Senhor, amém, queridos? Convicto da palavra do nosso Deus. Estamos certos do que nós cremos, certos disso. Estava lembrando
meus filhos ainda pequeninos, e ensinei eles certa vez aquela simples brincadeira. Minha mãe mandou eu escolher essa daqui. E canta-se o seguinte, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher essa daqui. Eu sabia disso, percebi a malícia que tem nessa simples brincadeira, fui ensinar meus filhos diferente, e assim ensinei. Filho, você deve cantar assim: minha mãe mandou escolher essa daqui, mas como eu sou uma bênção, eu vou fazer o que ela me mandou. Versão gospel. E assim ele aprendeu. E assim, quando brincava com eles faziam exatamente isso. Minha mãe mandou eu escolher. Mas como eu sou uma bênção, vou fazer o que ela me mandou. E assim, né? Até que chegou o dia que começaram para a escola. Não demorou muito para que eles chegassem em casa e falando: pai, lá na escola fala que eu estou errado. Errado o quê, meu filho? Ué, do jeito que a gente faz aqui é errado. Ah, tá. Então, lá na escola você aprendeu que jeito? Do jeito que nós sabemos, né? Aí ele contou para mim, mas como eu sou teimoso, vou escolher o que ela me mandou. Sou teimoso, vou escolher essa daqui. Fala, filha, essa aqui é uma versão de rebeldia, de teimosia. E o que eu estou ensinando para você é que quando você obedece, você vai ser abençoado por você estar em obediência. Honrar sua mãe, honrar os seus pais, ensinando. Aí, por fim, o que eu quis dizer foi, a conclusão foi: quem você acha que está errado? Você é teimoso? Você acha que o teimoso vai ser abençoado? Não. Então, o teimoso tem consequência. Agora, o obediente está protegido, está guardado, está abençoado. Então, quem que está errado, filho? Quem que está errado? E você quer ser obediente, abençoado? Então, seja obediente. Está aí o princípio. O sistema, irmãos, do mundo, ou a compreensão humana sem princípio da palavra de Deus, tenta sufocar até mesmo o princípio da palavra do Senhor. E parece que cada vez mais forte isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos meus, que nós devemos alimentar a convicção da verdade, para que nós não sejamos sufocados pelo engano, ao ponto de ficarmos com dúvida, a exemplo do que eu citei para vocês ao passar por essa experiência. Mas entendamos uma coisa, irmãos meus, apóstolo Paulo entendeu algo: as coisas que me aconteceram têm contribuído para uma coisa mais importante, para o progresso do Evangelho. E olha que tremendo, ele começa a testemunhar para nós, no versículo 13, ele fala uma coisa interessante: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que sou preso por causa de Cristo. Ou seja, ele entendeu uma coisa importante, que as diversidades podem proporcionar o quê? Oportunidade de ter contato com os perdidos. As coisas que me aconteceram, primeiro, têm contribuído para o progresso do Evangelho. E como que o Evangelho vai progredir? Acessando os perdidos. Ele entendeu uma coisa: eu estou aqui nessas cadeias, mas eu não estou preso, eu estou livre para pregar o Evangelho. E essa patente militar que ele está anunciando o Evangelho, queridos, quando fala da guarda pretoriana, isso se referia à elite de Roma, eram os soldados de elite. Apóstolo Paulo estava guardado por 24 horas, sendo monitorado por esses guardas. Cada um fazia um turno de cada 6 horas, ou seja, durante o dia passava-se 4 soldados fazendo a escolta dele o tempo todo, cuidando dele. Então lá, estes homens estavam testemunhando um servo de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo por uma causa injusta, foi preso, mas estava lá honrando a Deus e escrevendo uma carta dizendo: não murmureis por nada, por coisa alguma. Inclusive está nessa carta, dizendo: não fiquem ansiosos, não andem ansiosos com coisa alguma, em tudo seja conhecida diante do Senhor, pelas orações, pelas intercessões, pelas petições, sejam tudo conhecido diante do Senhor, suas ansiedades. Este homem está escrevendo sobre ansiedade, para não ficar ansioso. E onde ele está? Que bem-estar que é esse? Que confiança é essa?
Alguém que está bem certo de uma coisa: tudo que está acontecendo comigo só tem um propósito, o progresso do Evangelho. Isso aqui não é o fim, abrir um caminho para chegar a pessoas onde não conheciam o Evangelho. Ele entendeu nesses homens que eles eram alvo do propósito de Deus. Olha, eu estou aqui, agora tem um propósito. Sabe, irmãos meus, quando nós passarmos por adversidades, precisamos entender uma coisa: eis uma oportunidade. Principalmente ao passarmos por coisas as quais não temos quer controle, você parou para perguntar: Deus, me faz enxergar uma oportunidade neste lugar. Me faz enxergar uma oportunidade. Que oportunidade, irmãos, de acessar pessoas perdidas. E às vezes nós não enxergamos oportunidade em ambiente mais desagradável, às vezes, não é? Às vezes irmãos estão com muitas dificuldades, dizendo o seguinte: pastor, ore por mim, porque eu não aguento aquele trabalho. Só tem pessoas ímpias. Só tem pessoas lá que só falam coisas terríveis, é terrível aquele lugar. Aí a minha oração não é para que Deus tire a pessoa de lá, é para que encoraje ela a ser uma testemunha de Cristo, para ser luz naquele lugar e manifestar a glória de Deus. Olha, você enxerga uma oportunidade em meio a isso. Em meio a esse desconforto, você parou para buscar a Deus e dizer: Senhor, me faz enxergar com os teus olhos este lugar. Me faz enxergar, Senhor, com a revelação do teu Santo Espírito, Senhor, essas circunstâncias. Como eu devo agir, como eu devo me posicionar. Eis uma oportunidade. Este homem não estava chorando, irmãos, pelo fato de estar passando por provações ou sofrimento, ao estar numa prisão até mesmo por causa de Cristo, e dizendo: oh, coitado de mim. Não, ele enxergou uma oportunidade, que se não fosse por meio de tudo isso, como aquelas pessoas iriam acessar ou conhecer o Evangelho? Sabia, irmãos, que tem lugares em que o pastor não vai e nem pode ir, ou que não serão bem-vindos. Talvez você tenha acesso a lugares que, se fosse eu, talvez não teria acesso. Tem lugares em que eu não me identifico como pastor, porque alguns já têm alguma resistência, ou talvez alguma referência ruim do tipo. E às vezes, irmãos, Deus coloca diante de mim, diante de você, oportunidade para acessar aos perdidos, e não enxergamos isso. Não enxergamos, irmãos. E nós temos que enxergar da seguinte maneira: é para o progresso do Evangelho. É para que o reino do Senhor continue expandindo nessa cidade. Onde eu estiver, que eu seja um agente de Deus. Eu quero contribuir para uma coisa: para o progresso, não para o regresso do Evangelho. Porque, irmãos, se nós desperdiçarmos as oportunidades que a vida, as diversidades está nos oferecendo para anunciar ou testemunhar do amor de Cristo, em vez de progredir, vai regredir, porque não aproveitamos a oportunidade. Ou talvez, de sermos uma testemunha do Senhor, tornou-se uma triste testemunha. Por minha causa, o Evangelho está progredindo ou regredindo? É uma pergunta para a igreja. Essa é uma pergunta que eu preciso refletir, e você também, querido. Nós precisamos refletir sobre isso. Apóstolo Paulo, irmãos meus, ele não tinha somente uma compreensão ao dizer o seguinte: as coisas que me aconteceram, essas diversidades, não é somente visando alcançar e acessar os perdidos, mas também tem um propósito para os salvos. Se você olhar no versículo 14, diz: e os irmãos que em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Apóstolo Paulo não foi somente um instrumento de Deus para perceber em meio às diversidades poderia ser uma bênção para acessar os perdidos, mas também um propósito de despertamento para os salvos. Foi exatamente isso, um despertamento para os salvos, ao ponto de dizer que
Os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, foi pelo Senhor, e ao saber o que ele havia passado, eles passaram o quê? Eles ousaram a falar a palavra com mais coragem, tiveram mais ousadia para falar da palavra, queridos. Olha, o progresso do Evangelho se dá em acessar os perdidos, para anunciar a eles a mensagem de salvação, de esperança, de arrependimento. E também, irmãos, o progresso do Evangelho se dá pelo despertamento dos salvos, daqueles que estão de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus. Se dá, irmãos, também através do despertamento de homens e mulheres que professam a fé, mas estão adormecidos na luz, estão acomodados, estão na zona de conforto, e muitas vezes Deus usa a ousadia de um novo convertido para despertar nossa fé, e muitas vezes usa também a integridade dos mais experientes na caminhada, que durante muitos anos, na caminhada com Cristo, não se desviaram. Também nos abençoa, irmãos. Tanto a inspiração de um novo convertido, que tem tanta disposição para tanta coisa, para servir, para pregar, não tem vergonha. Ele quer ganhar a cidade, quer ganhar vidas para Cristo, mas também é abençoador quando olhamos para aqueles que já estão há tantos anos na caminhada de fé, que estão firmes, que amam Jesus, amam a igreja, não estão feridos com a igreja, não estão feridos com pessoas, mas amam as pessoas, amam a Deus. Como é abençoador ser inspirado tanto por um novo convertido, mas também ser tão abençoado, mentoreado por um homem ou uma mulher de Deus que já está enraizado na fé há tantos anos. Estimulados na fé, queridos, homens que, ao ouvir um testemunho de alguém que está passando por adversidades, mas não negociam a fé. Sabia, irmãos, que nossa fé pode ser mais impactada por pessoas que passam por crises, por lutas e diversidades, que não blasfemam contra Deus, que não desanimam da fé. É mais impactante o testemunho dessas pessoas para nós, do que aquelas pessoas que só contam testemunhos de vitória e vitória. Oh, glória! Ainda que seja maravilhoso, não é? Ouvir mais uma bênção, pastor, mais uma bênção, mais uma vitória. Ah, que maravilha, glória a Deus, mais uma vitória, que maravilha. Mas quando vocês deparam com alguém passando por adversidades, que não negam a fé, queridos, que estão honrando a Deus, isso tem causa um despertamento poderoso na nossa fé, irmãos. Eu não preciso nem ir muito longe para falar de muitas pessoas que têm privações, que passam por tantas privacidades, escassez, por conta de culturas, por conta de falta de oportunidade, ou até mesmo por perseguição. Existem muitas pessoas que professam a mesma fé que nós professamos, que passam por tantas necessidades e que são alegres com Jesus. Eu não quero ir muito longe, mas eu quero ter um olhar aqui para a nossa comunidade, um olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa própria família na fé aqui em Sertanópolis e garantir uma coisa: tem pessoas que não têm a metade das condições que eu e você temos e são tão dispostas para servir, irmãos, que isso me impacta. Não tem a saúde que nós temos, mas elas estão no culto, irmãos. Não tem condições financeiras como nós temos, e muitas dessas pessoas não têm a metade das condições que nós temos financeiramente, mas garanto uma coisa: são fiéis e íntegras nos dízimos. São fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, são generosas. E muitas vezes, irmãos, é um salário mínimo. Mas como pode? Não é o pouco, não é o muito, é a integridade ao Senhor, queridos. Pessoas que não têm a mesma condição que nos mover de vir na igreja, fazer tantas coisas, por ter um carro, ainda que seja abençoador tudo isso. Mas, irmãos, andam longe dessa cidade aqui, louvando a Deus. Quando chega aqui com a mãozinha, louvando a Jesus. Falo, meu Deus do céu, que motivo tem que reclamar, meu Deus do céu? Olha a história de pessoas, irmãos e irmãs,
que têm filhos que ainda não são convertidos a Cristo, irmãos, que estão em casa, clamando a Deus, que estão orando ao Senhor, que passam por opressões malignas dentro de casa, porque os filhos não são convertidos, mas estão aqui servindo a Deus, estão alegres, irmãos, e nós, muitas vezes, temos uma família temente a Deus, não temos a mesma disposição, não temos a mesma devoção, não temos a mesma entrega, não temos consagração em nossa casa. O que está errado, queridos? E olha a diversidade de irmãos, olha a diversidade de irmãs, que não tem, muitas vezes, irmãos, a metade de nós temos em estrutura, não tem uma família que muitos de nós temos, não tem a condições financeiras que muitos de nós temos, mas são fiéis, irmãos, que honram a Deus, que glorificam a Deus. Eu não sei você, mas isso me impacta, queridos, me impacta demais. E olha que a gente anda aqui na cidade, irmãos, visita ali, vai lá, e quando tem conhecimento, fala, meu Deus do céu, que zelo, meu Pai amado, olha que dedicação, é simples, irmãos, a simplicidade, e muitos outros também têm, talvez, coisas até melhores, mas tem a essência do Evangelho lá também, a essência do Evangelho. Eu creio, irmãos, que o despertar em nós ousadia, ao perceber pessoas que passam por adversidades que muitas vezes nós não passamos, mas são muito mais dedicadas, queridos. Não falham um devocional na palavra, para lá e para cá, só ouvindo o louvor, engrandecendo ao Senhor, mas olha a luta, irmãos. E chega aqui, ela quer orar por nós ainda, nos abençoa. Irmãos, isso, por favor, isso precisa despertar a nós, queridos, precisa mexer com a gente, precisa mover nosso coração, dizer, meu Deus, será que eu estou vivendo o propósito ao qual o Senhor me chamou? Eu estou contribuindo para quê? A pergunta eu quero fazer diretamente, meus irmãos meus, como o Evangelho pode progredir através da minha vida? Como o Evangelho pode progredir através da minha vida? Você sinceramente quer saber e deseja isso? Deseja, Senhor, Senhor, que através de mim o Evangelho, ele possa progredir, a mensagem do Evangelho venha progredir. 3 conselhos simples com base nessa passagem que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, das coisas que aconteceram a ele, entendeu claramente, é para progredir o Evangelho, é para o progresso do Evangelho, me levou a cessar perdidos, me tornou um instrumento de Deus para despertar a ousadia dos salvos, despertar a quem estava adormecido, despertar uma igreja adormecida, de pregar com fervor. Diante disso, irmãos meus, primeira coisa, como o Evangelho pode progredir através de nós, através de nossas vidas. Primeiro, percebendo oportunidade em meio às adversidades. Primeira coisa, irmãos, nós temos que procurar é perceber a oportunidade em meio às adversidades que nós temos sujeito a passar ou que estamos passando. Procure perceber oportunidade em meio a essas diversidades. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, seu entendimento. Senhor, me faz compreender, me faz enxergar uma oportunidade. É assim, irmãos meus, que o Evangelho vai progredindo. É assim que testemunhamos Cristo, quando percebemos oportunidade em meio às diversidades. A segunda coisa que nos ensina, que devemos pregar o Evangelho em meio a conversas diárias. Pregue o Evangelho em meio às conversas diárias. Como isso, irmãos, tem um poder de abençoar tantas pessoas. Como o Evangelho pode progredir através da minha vida. É simples, irmãos, nós não precisamos de um púlpito como este, para pregar a palavra do Senhor. Mas nós podemos e devemos fazer isso, irmãos, pregar o Evangelho em meio às conversas diárias. No trabalho, na escola,
Coisas simples no nosso dia a dia, atitude de generosidade, palavras de bênçãos. Prega o evangelho em meio às conversas diárias. Irmãos, porque tem cada conversa que misericórdia. Você vai numa fila, basta estar numa fila, né? Seja num posto de saúde, do hospital, seja do banco, lotérica, e por aí vai, cada conversa. Que oportunidade aqui. Conversa. Qual é a conversa mais comum? Vai chover, hein? Esfriou, né? Pois é, mas e a sua fé? Esfriou? Enfim, irmãos, pedir ao Senhor ousadia para pregar o evangelho em meio às conversas diárias. Liberar uma palavra de bênção para uma pessoa, uma palavra que possa impactar o dia dela. Ouse fazer isso. Ou experimente isso, queridos. Não é difícil anunciar o evangelho precioso. Basta se dispor, ser intencional. E terceiro conselho, encoraje o outro a fazer o mesmo. De que forma? Conte sua experiência. Conte sua experiência. Como tem sido sua experiência ao colocar em prática, ao anunciar o evangelho? Como tem sido sua experiência? Compartilhe comigo, compartilhe com outros irmãos. Alguns vão dizer, eu ouvi nesses dias e é tão abençoador. Sabe como acessei o coração dos meus vizinhos? Como? Levei um bolo para aquela pessoa. Interessante. Levou um bolo, ali nasceu um vínculo, começou a gerar um vínculo. Agora a pessoa pede oração para mim, eu vou lá, oro por ela, ela já está começando a dar uns passos, vir para a igreja. É assim, irmãos, uma estratégia. Compartilhe com outros, encorajando outros a fazerem o mesmo. Olha, basta você ser um agente de Deus na sua casa. É simples, irmãos meus. Eu encorajo você, adolescente, encorajo você, jovem, encorajo você a ter essa atitude quando você honra a professora. Compartilhe isso com seus amigos também na fé, compartilhe isso na célula. Chega na escola amanhã e honra os professores. Peça perdão em nome daqueles que não honraram os professores. Chegam lá na escola e declaram uma palavra de bênção, ou pede a permissão do professor, orem pela vida dele, ou peça ao professor ou professora qual o motivo de oração que você vai orar pela vida dele, como isso impacta uma escola, como isso abençoa, irmãos, a vidas que estão tão necessitadas de conhecer o amor de Deus. E a sua experiência, preciosa, vai impactar outro adolescente, vai impactar outro jovem, vai abençoar outras pessoas a fazerem o mesmo. Pensa, uma professora chegar no fim do dia, ao saber que tantos outros foram compartilhando sua experiência, e ela chegar impressionada com uma coisa: olha, hoje a escola foi muito diferente. 7 alunos chegaram em mim, em diferentes salas, perguntando se eu tenho algum pedido de oração. Quero orar pela minha vida. Como isso impacta, irmãos, uma vida. Olha, é isso, compartilhe sua experiência de forma simples. O seu líder, o seu encarregado, o seu chefe, vocês trabalham junto na mesma empresa, intencionalmente, coloquem isso em prática. Vamos orar pela vida de nosso líder, vamos orar pela vida do nosso encarregado. Eu vou falar com ele, depois à tarde você também faz o mesmo. Tem algum pedido de oração? Quer orar pela sua vida? Eu quero orar pela sua vida. Se moram na mesma rua, combinem de ganhar o vizinho. De que forma? Olha, eu vou de manhã, você vai à tarde e vamos ensaiar o discurso. Qual é o motivo de oração? Qual é o motivo de oração? Posso orar pela sua vida? Irmãos, isso é cooperar para o evangelho progredir, queridos. Isso é que a nossa fé, ela possa ser operante, irmãos. Não ser inativa, mas ser operante, entrar em ação. Eu preciso concluir, irmãos meus, com essa frase. Faltou o aqui, desculpa. Não é sobre ter adversidades e desafio na caminhada da fé. O propósito, irmãos, o intuito não é este. O evangelho não tem a ver isso, irmãos, de não ter adversidades e desafios em nossa caminhada da fé. Mas é sobre viver com o propósito de contribuir
para o progresso do Evangelho. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós não vamos aprender dicas sobre como não passar por provações. Quais são os conselhos para não passar por provações e desafios e adversidades em nossa caminhada de fé? Não é sobre isso, irmãos. Mas o propósito é, tudo precisa contribuir para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo disse que quero que vocês saibam de uma coisa, que tudo que veio acontecer comigo contribuiu para o progresso do Evangelho. Aqui, irmão, impactou demais. Ele disse uma coisa: progrediu para quem? Para o Evangelho. Quem saiu ganhando? O Evangelho. E é claro, quando o reino de Deus avança e sermos coparticipantes, sermos instrumentos de Deus, isso nos abençoa demais. A sermos instrumentos de Deus, agente do Senhor para contribuir, cooperar para o reino de Deus se expandir. Em outras palavras, ele está dizendo, não é sobre mim, é sobre o Evangelho. A essência do Evangelho, irmãos, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Cristo. A mensagem do Evangelho não é saber o que você vai ser beneficiado, não, quanto Cristo vai ser beneficiado, quanto o céu vai ser beneficiado, quanto vai ser abençoador o reino de Deus. Não é sobre nós. O que eu vou ganhar, o que eu vou receber, não é sobre nós, irmãos, mas é sobre o Evangelho de Cristo. Anunciar essa mensagem de salvação, essa mensagem de salvação, de restauração, é sobre isso, irmãos. Não é sobre nós, queridos, é sobre o Evangelho de Cristo. Apóstolo Paulo também em Coríntios vai dizer, tudo faço por causa do Evangelho. Tudo que eu sou movido a fazer é movido pelo Evangelho. É para a glória de Cristo. É anunciar o Evangelho de Cristo. Porque ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos, irmãos meus, ser movidos pela mensagem do Evangelho. Que as nossas atitudes sejam elas zelosas, inspiradas, planejadas, somente numa coisa, o reino de Deus, o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Se coloque de pé, por favor, irmãos meus. Tudo é para a glória do nosso Deus, é para a glória do Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e oramos que o Senhor continue movendo nosso coração, Pai, nos despertando a enxergar coisas novas em nosso ambiente que estamos habituados. Andamos nas ruas dessa cidade e muitas vezes não temos percebido as oportunidades que temos, Senhor. Temos nossa rotina e não percebemos as oportunidades que o tem nos dado, Senhor, a não ser que muitas vezes alguma adversidade faça esse favor de nos despertar para coisas novas do Senhor. Pai, mas também não queremos somente contar com adversidades, mas queremos olhar, Senhor, para também irmãos e irmãs que honram o Teu nome de uma forma tão ousada, que possa também nos abençoar essa ousadia. Nós oramos, Senhor, renova a nossa ousadia, renova essas chamas em nós, Pai, pois nós cremos que o papel da igreja é anunciar o Evangelho da salvação. O propósito da igreja, a missão da igreja é o ide e pregar o Evangelho. O propósito de sermos igreja é a evangelização, é evangelizar. E nós te pedimos, meu Senhor, nos ajude a cumprir o propósito a qual o Senhor nos resgatou. O propósito pelo qual o Senhor nos despertou, Pai. E que seja em meio às diversidades dessa caminhada de fé, meu Senhor, mas que possamos, antes de tudo, desejar contribuir para o progresso do Evangelho. É isso que nós te pedimos, meu Senhor.
no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos entoar ao Senhor, irmãos meus, essa canção tão inspiradíssima, que possa abençoar a sua vida, te mover a mais a entrega do seu coração a essa mensagem do Evangelho. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, começando em meu coração. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição os leões não pararam
não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Aleluia, estenda as suas mãos, queridos. Glórias ao teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor que sustenta-nos, o Senhor que sustenta a nossa fé, o Senhor que tem sustentado a igreja ao longo da sua história. Mas nós cremos, ó Pai, que agora é a nossa vez como igreja do Senhor nessa geração. Pai, nós oramos que venha plumar, que venha alinhar, engajar a tua igreja, Pai, a viver os teus planos para esses dias. Seja em meio às diversidades, que possamos, meu Senhor, ser guiado pela voz do teu Santo Espírito, Senhor, e pela paixão do Evangelho. Pai, envia-nos, ó Pai, como teu povo nessa cidade. Envia-nos, Senhor, como embaixadores do teu reino, Senhor, a sermos instrumento nas tuas mãos, para anunciar a paz ao aflito, o arrependimento para aqueles que são distantes, e esperança para aqueles que desejam voltar para o Senhor. Pai, nós oramos, desperte nossos olhares para aquilo que o Senhor tem clamado por esses dias, por meio do teu Santo Espírito. Não queremos, Senhor, ficar adormecidos na luz, distraídos, apáticos, mas te pedimos em nome de Jesus, desperta o clamor em nossos corações pelos perdidos. Desperta, Senhor, em nós a ousadia para anunciar a tua palavra, Pai, de voltarmos para a essência do Evangelho, de enxergar, ó Deus, caminhos, novos caminhos. Nós te pedimos a tua graça poderosa, continue sobre nós, meu Senhor, sobre a nossa família, Pai. Receba, a igreja, a bênção do Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a ousadia, a intrepidez
do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até aquele grande dia. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, queridos. A perseguição não parou ainda.